Olá, virtuosas, tudo bom? Olha, eu aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo de bate-papo, onde eu quero falar com vocês como superar traumas. Então, se você está chegando agora no canal, eu sou a Ana, sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero falar com vocês sobre um trauma que eu vivi e tudo que eu coloquei em prática para superar, para que eu possa também te ajudar, né, a superar um trauma que você possivelmente pode estar vivendo em sua vida. Então, antes de mais nada, eu quero te contar um pouco da minha história. Eu sei que tem muita gente aqui que já conhece, mas tem muita gente nova que está chegando no canal. Eu quero que você conheça, para que você saiba que tudo que eu tô te falando aqui foi algo que eu vivi, foi real na minha vida. Então, o trauma que eu vivi, que hoje eu me considero autoridade para falar que eu consegui superar, foi a perda do meu único filho. Eu sou mãe de um anjo de 21 anos que me deixou há 8 anos atrás, no dia 20 de maio de 2016. Foi lá onde começou a minha nova história, foi lá onde eu tive, né, que procurar forças onde eu não sabia que tinha para que eu pudesse continuar. Dia 20 de maio de 2024, mês que vem, vai fazer 8 anos que o meu filho me deixou, e foi onde eu comecei a minha nova história, como eu falei para vocês. O Rodrigo sofreu um acidente de moto, teve morte cerebral e foi uma partida muito rápida. Não estava preparada, a gente nunca está preparada para perder os nossos filhos, nossos entes queridos, mas quando é uma partida como um acidente, é muito, muito doloroso, porque a gente não entende. Meu filho estava aqui e uma hora depois ele não estava mais. Então, para mim, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi onde eu comecei a minha descida ao fundo do poço, foi onde eu entrei numa depressão profunda, foi onde eu não tinha mais chão, onde eu parei de sonhar, onde eu parei de viver, onde eu parei a minha vida por inteiro. Eu não vivia, eu sobrevivia. Durante 1 ano e 7 meses eu vivi deprimida, eu vivi sem chão, eu vivi sem sonhos e sem novos projetos. Até quando eu decidi, né, que essa vida não tinha mais sentido para mim. Ou eu ia embora para outro lado, passava por outro plano, ou eu ia ter que ter a coragem, né, de recomeçar. E esse é o primeiro passo quando a gente quer se reconstruir depois de um trauma. É ter a coragem de recomeçar, é ter a coragem de olhar para a nossa história e falar: bom, a minha história até aqui foi assim, a partir de hoje ela precisa ser diferente, pois eu preciso recomeçar e continuar a minha história, já que eu estou aqui. Né, a minha missão aqui na Terra ainda não terminou, a do Rodrigo terminou, Deus decidiu assim. Eu sou cristã, então eu acredito que nada acontece na vida da gente se não tiver a vontade de Deus. Ele não permite. Então, se Ele permitiu que eu passasse por esse trauma, é porque Ele sabia que eu era capaz e que Ele ia me capacitar para que eu pudesse recomeçar. 1 ano e 7 meses depois, eu resolvi contar a minha história de uma maneira completamente diferente, onde eu voltei a sonhar novamente, onde eu voltei a trabalhar, onde eu voltei a cuidar de mim, onde eu voltei a olhar para mim com amor e carinho e falar: Ana, você merece ser feliz. Você viveu 21 anos ao lado desse anjo maravilhoso, você precisa continuar a sua história para que o seu filho também possa continuar dele, para que ele possa ter orgulho da mãe que ele deixou aqui. Até porque eu acredito que através desse trauma, Deus, Ele queria algo de muito grande comigo, e hoje eu entendo, né, o que Deus fez. Porque tinha um porquê e um pra quê, né? Porque a gente espera muito de Deus, são as coisas boas. E por que não essas coisas, né, que são tão ruins pra gente, mas que para Deus tem um valor muito grande, porque eu acredito que Deus, Ele ama tanto a gente como filho, que para Ele é muito mais doloroso do que pra gente quando a gente passa por essa dor. Foi aí que eu resolvi, né, voltar a cuidar de mim, cuidar da minha história, contar uma nova história, só eu com meu marido, né? Porque a partir daquele momento que eu decidi, a história tinha que ser escrita não mais com 3 pessoas, mas sim com 2 pessoas, e eu me dei, né, essa oportunidade, essa possibilidade de recomeçar. E hoje, como vocês podem ver, eu consigo falar sobre essa perda sem chorar, sem sofrer tanto, porque eu aprendi a viver com a ausência,
com a saudade, mas Deus me fortalece diariamente para que eu possa abrir a minha boca e falar sobre isso sem me machucar, pois eu já fui muito machucada, eu já chorei demais, foram muitas noites mal dormidas, muitas lágrimas escorridas no meu travesseiro, só Deus e eu sabe tudo que eu vivi até aqui e Ele sabe o quanto eu tive a coragem para recomeçar. Então eu quero te falar que se você está passando por um trauma, o primeiro passo é decidir recomeçar. Como recomeçar novamente a minha história? Você tem o poder de mudar a sua história. O segundo passo é encontrar força interna. Às vezes a gente não sabe dessa força interior que a gente tem dentro da gente e quando a gente passa por provas, né, desse tipo, a gente vai ver o quanto a gente é forte. E eu fui buscar essa força no amor pelo meu filho. Eu sempre me perguntava, será que ele queria me ver depressiva, sem vontade para nada, uma mulher amarga que eu me tornei, uma mulher realmente que nem eu mais suportava estar junto comigo? Imagina outras pessoas. Eu não suportava a minha companhia porque realmente eu me tornei essa mulher amarga, essa mulher vitimista, essa mulher reclamona, essa mulher que tudo acontece comigo e nada com os outros. E foi quando eu olhei para dentro de mim, para essa força tão grande, eu falei, Ana, você quer realmente ser essa mulher amarga? Você quer ser essa companhia para você ou você quer se transformar em uma mulher melhor usando essa força? E quando eu não tinha mais força, gente, eu procurava com pessoas que tinham a capacidade de me ajudar. Então não tenha medo de procurar ajuda. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um terapeuta, procure o que tiver ao seu alcance, para que essa pessoa possa despertar e tirar de você a força que você tem, porque você tem uma força muito grande e essa força vem de Deus. Então comece, né, a olhar para dentro de você, pois todas as respostas estão dentro da gente, gente. Tem muita gente vivendo com depressão, eu já vivi, é uma doença terrível, uma doença que realmente só nos mostra o lado ruim da vida, mas quando você colocar luz ali nas trevas, você vai começar a ver que tem muita coisa boa ainda para ser vivido. Terceira coisa que eu coloquei em prática, né, foi a minha fé. Porque até então eu havia perdido a minha fé. Eu falei para vocês que eu sou, né, cristã, eu acredito muito em Deus, mas nessa perda, a primeira coisa que eu perdi foi a fé em Deus, porque eu não aceitava que Deus tivesse feito isso comigo. Como assim, Senhor? Tu tirou o meu único filho, como assim? Meu Deus, tu vais me provar que tu existe, que isso está me fazendo passar por uma dor tão grande que nenhuma mãe deveria passar. E eu deixei Deus de lado, porque eu brigava diariamente com Ele, querendo resposta para minha dor. Foi até então que eu entendi que sem fé eu não iria conseguir nada, porque a minha fé me sustenta até hoje a continuar, me sustenta até hoje a ser essa mulher feliz e colocar um sorriso no rosto todos os dias. E foi quando eu comecei a clamar a Deus desesperadamente, Senhor, tira de mim esse ódio, essa raiva, essa revolta e coloca a luz dentro de mim, me mostra o que é que tu queres de mim, Pai, eu preciso de ti. E gente, entre as minhas brigas com Deus, eu pedia socorro e foi Ele que me sustentou, né? Eu não sei se você já leu a história de Jó na Bíblia, mas foi a história de Jó que me ajudou a caminhar. Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor e glória a Deus que Deus não me deixou, apesar de eu ter sido uma filha muito ingrata por muitos momentos na minha vida, mas Deus, Ele é um Pai amoroso que Ele me sustentou. Então, se você vive um trauma, você precisa resgatar a sua fé, seja no que for, porque sozinha você não vai conseguir, gente. A gente precisa da companhia do Espírito Santo diariamente, da companhia de Deus. Ou se você não é cristão, você precisa procurar, né, ajuda em que você acredita, mas você precisa ter fé, nem que seja em você, para que você possa continuar. E a quarta coisa que eu coloquei em prática na minha vida foi, eu tive que aceitar a minha nova realidade, né? Todos nós temos dificuldades em recomeçar e aceitar a nossa nova realidade, já que eu tinha contado uma história
né? A minha história começou muito jovem, quando eu tive meu filho com 19 anos, ali começou a minha verdadeira história, foi aí que eu tive o sentido da vida, né? E tudo era para ele, tudo era para minha família. Eu sempre sonhei ter essa família, eu sempre sonhei ter o meu filho, e tudo que eu não tive no passado eu dei para ele. E quando ele se foi, eu tive muita dificuldade de aceitar a minha nova realidade, porque tudo que eu queria naquele momento, todos os meus sonhos e projetos eram voltados a ele. Eu sempre pensava, 21 anos vai terminar a faculdade, logo ele vai casar, logo eu vou ter netos. Eu falava muito sobre os meus netos, que eu iria cozinhar para eles, que eu queria que eles fossem muito presentes na minha vida. Então, toda vez que eu pensava nos meus projetos, que tudo isso tinha sido mandado embora, né, com a partida dele, eu tinha muita dificuldade de começar, mas foi quando eu me reconstruir na fé em Deus, ele começou a colocar dentro de mim que eu tinha que aceitar a minha nova realidade, que eu tinha que recomeçar, né, a contar uma nova história, e que eu tinha muitos sonhos e projetos que nem mesmo eu sabia, mas que Deus, ele nunca esquece dos meus sonhos e projetos. Então você precisa aceitar a sua nova realidade. É doloroso? É difícil? Porque a gente acaba se culpando, porque a gente está deixando, né, aquela história para trás. Não, gente, você não está deixando, tudo está aqui, as lembranças vão ficar no seu pensamento, dentro de você, mas a sua nova realidade, ela é diferente, ela é sem essa pessoa. Você precisa aceitar que a partir daquele dia você não tem mais aquela pessoa presente com você e que você precisa continuar, mas isso não quer dizer que você vai esquecer, isso não quer dizer que ela não vai mais existir, não, tudo está aqui dentro de você, mas hoje aceite a sua nova realidade e comece contar, né, a sua nova história. E o quinto passo que eu coloquei em prática foi o autoconhecimento. Eu precisei me conhecer melhor, eu precisei me reconstruir como pessoa. E como eu já falei, todas as respostas estão dentro de você. E para que a gente se fortaleça, a gente precisa, né, se conhecer, e foi aí onde eu comecei um caminho no autoconhecimento. Eu comecei a ler, procurar livros que me ajudassem, comecei a procurar pessoas que pudessem colocar luz mais uma vez onde só havia escuridão, e foi aí que começou a minha caminhada no meu desenvolvimento pessoal, né, nesse autoconhecimento, porque a gente precisa se autoconhecer para que a gente possa lidar com essas dificuldades, com esses traumas que um momento ou outro a gente vai passar na vida da gente. E se você não se conhecer, não tem como você lidar com os seus sentimentos. Não é à toa que muitas pessoas vivem um luto que dura a vida toda, gente. Eu sei que você vai falar, Ana, mas é um ente querido, tem que durar? Não. Eu acredito que o luto, ele tem fases, ele tem um período, mas você não precisa se maltratar com luto uma vida toda, já que você vive, né, com o peso dessa partida, dessa perda. Então, se você está vivendo isso, é porque você não conhece os seus sentimentos, é porque você não se fortaleceu interiormente. E você precisa, mais uma vez, se fortalecer. Conheça, acolha os seus sentimentos, lhe dê tempo, né? Mas não faça dessa sua dor a sua morada, né? A sua dor, ela tem que ser um abrigo onde você passa, onde você vai passar por aquele vale, você vai se fortalecer, você vai procurar solução, você vai procurar entendimento, mas você passou. A sua morada tem que ser uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida que você se sinta feliz, porque muita gente acha que vida abundante e vida próspera só é através do dinheiro, né? Leva muito para o financeiro, mas para mim uma vida próspera e uma vida abundante é uma vida de paz, onde eu sinto paz interior e onde eu posso caminhar diariamente, apesar da minha história. Pois você não é o que a vida faz com você, você é o que você faz com o que a vida fez com você. Então você tem sim o poder de mudar a sua vida, você tem sim o poder de superar os traumas, você tem o poder de sair
né, desse momento da vida que nem você não aguenta mais estar, porque quando a gente passa por um trauma, chega um momento que a gente fala, basta, eu não aguento mais, eu preciso passar por uma nova etapa. É como se fosse um jogo, porque a vida, ela é um jogo, você tem que saber perder e você tem que saber ganhar. Então, virtuosas, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que eu possa ter te ajudado, colocado clareza, para que você também procure, né, superar, não importa qual seja o trauma que você está passando. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!